a possibilidade do trabalho intermitente foi aprovada na reforma trabalhista proposta pelo governo federal. Para explicar como é que isso vai funcionar e se há risco para os trabalhadores, está conosco a advogada trabalhista Renata Gaber. Seja bem-vinda, doutora. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos ajudar. O povo está bem confuso ainda. Eu já não sei se a justiça também já não vai estar confusa em determinados momentos, porque a gente vai depender de muitas decisões para saber o que vai acontecer. Sim. Realmente há uma insegurança assim, do judiciário, né? Porque não se tem certeza, enfim, daquilo que... De como as coisas vão ser resolvidas. Tem gente que já não sabe nem o que é intermitente, né? O trabalho intermitente é aquilo que não é contínuo. Né? Tá. Então, por exemplo, a questão você é contratado, presta um trabalho por um determinado período continuamente. Então, você vai 5 dias por semana, 6 dias por semana, enfim. O intermitente, você tem o contrato, mas você não vai todos os dias. Vai quando é chamado. Tá. Então, existem interrupções. Então, você vai, volta, vai, volta. Então, entende? Esta interrupção é que dá a intermitência. Eu vou num dia... Não vai dois, outro, vai dois, tá. Entendeu? Para 15 dias, enfim, vai depender daquele tipo de trabalho. Por exemplo, imagine um garçom que trabalha só quando tem superlotação. Sim. Só quando tem superlotação. Vai ter uma festa, vai ter não sei. E esse garçom pode, por exemplo, vamos pegar o exemplo do garçom, ele pode, por exemplo, assinar contrato com mais empresas? Pode, não tem nada que impeça, né? Porque qualquer trabalhador pode ter mais de um trabalho, né? O problema vai ser casar as jornadas. Né? Por quê? Porque essa pessoa vai ser chamada. Então, eu vou chamar esse funcionário intermitente com 3 dias de antecedência para aquele prazo que eu quero. Isso está por lei? Isso é uma sim. combinação? Não, isso está por lei. Tá. Aí o cidadão a pessoa tem um dia para responder. Tá? Posso, Tá. Exatamente. Dizer que não pode não é rompimento de contrato. Ok. Aceito, tem que ir. Se não for, tem multa para o trabalhador. Perfeito. Tá? Então, hoje então, é possível, mas tem que casar esse... Tem que, exatamente. Isso mas pelo que eu estou entendendo, e aí vamos para a pergunta número 2, como é que será essa negociação entre trabalhadores e empregadores para o pagamento das horas trabalhadas, né? E essa combinação mesmo, tipo, porque eu estou vendo que tem muito poder na mão do empregador. Ele que vai determinar nessa relação. Eu preciso de ti, tem que vir. Via de regra, o empregador determina. Isso é uma questão da relação de trabalho. O empregador determina. Né? Por exemplo, quem dá as férias é o trabalhador. Combinar é uma questão, né, de boas práticas. Né? Mas, enfim. Então, de fato, vai ser, suponho, mano militar, né? O cara vai chamar, preciso, vem. Sim. Não tem uma previsão legal de coletivo nisso. Há possibilidade, quer dizer, é possível que as categorias façam convenções coletivas. Sim. Então, vamos continuar no garçom. Okay. Pode que o sindicato faça uma convenção e estabeleça determinadas regras, tá? Mas o empregador oferecerá aquela vaga ou aquelas vagas de trabalho para pessoas que venham cumprir aquele trabalho intermitente sob um determinado regramento. E no caso das horas trabalhadas, muda alguma coisa na remuneração? É hora trabalhada. Na verdade, é hora trabalhada. O trabalho intermitente não tem horário extradiário. Sim. Então, às vezes, o funcionário pode ir trabalhar, ou a convenção, o coletivo pode determinar no mínimo 3 horas de trabalho. Eu estou imaginando o cidadão ir trabalhar 2 horas. Na verdade, a legislação, os artigos não estipularam um tempo mínimo, nem um tempo máximo, né? Quer dizer, então, e diz que não existe jornada extraordinária. E é aí que vai aquelas questões dos ajustes que a gente, na prática, não sabe como é que efetivamente vai acontecer. Por exemplo, não deu no garçom, não deu todo aquele movimento, trabalhou só 2 horas. Mas ele se deslocou, teve o trabalho, né, desmarcou de repente uma trabalho. Tem uma série de coisas assim, muito. Né? Há quem diga que vai ser uma maravilha, quer dizer, que é a propaganda do governo, e há quem diga que vai ser um desastre. Eu sou uma daquelas que acha que vai ser muito desastroso. E prova do desastre está, por exemplo, né, final do mês de novembro, a Receita Federal determinou
como é que é o recolhimento do INSS para quem receber menos de um salário mínimo. Portanto, porque tem autores, não é, que escreveram sobre a reforma dizendo que não é assim que o salário mínimo é garantido. Se a Receita Federal está prevendo, tá, esta compensação, é porque não há uma garantia de salário mínimo. Sim. Tá? Então, porque, por exemplo, se você só é segurado do INSS e só conta prazo para a sua aposentadoria, se o teu mínimo de contribuição for sobre um salário mínimo, tá? O trabalhador intermitente, ele vai recolher sobre as horas trabalhadas. Se as horas trabalhadas dele gerar um valor de salário menor do que o salário mínimo, ele vai recolher. Ele não atingirá a condição de segurado, tá? E não contará para a aposentadoria. Para que isso possa acontecer, ele terá que tirar do bolso, e foi isso que a Fazenda regrou, a complementação do que falta para atingir um salário mínimo. A contribuição. E no caso do fundo de garantia? O fundo de garantia, não tem. Ele aí é sobre aquilo que ele ganha, porque também não faz diferença. Sim. O fundo de garantia é um fundo em benefício do trabalhador. Bom, são tantas dúvidas, né? E nesse caso, são contratos, né? Esse são trabalho. Contratos. E há um vínculo? Sim, há vínculo. Todo contrato de trabalho, formal ou informal, né? Quer dizer, escrito ou não, ele é um contrato. Tá? Sim. Tá? Então, isso é direito civil, né? É um contrato de prestação de trabalho. Então, sim, cria vínculos, tá? E obrigações. Bom, deixa eu... Como é que a gente vai resolver as obrigações? Eu tenho mais... Eu saí dessa entrevista com mais perguntas do que respostas, mas enfim... Um programa só para mim. É difícil, nós vamos ter que voltar aqui, doutora, para conversar, até porque a gente espera essas decisões e essas coisas estão... Né, a Receita está se manifestando, a Justiça vai se manifestar Por exemplo, né, no Rio de Janeiro, o Judiciário se manifestou contra a demissão em massa da Universidade da Estácio, né, que demitiu todos os professores para contratá-los terceirizadamente. Eu acredito realmente que, ainda que a reforma tenha dificultado muito as ações individuais, por questões de custos processuais e honorários, via sindical, vai ter que acontecer um equilíbrio, entende? Porque senão realmente nós vamos ter... Nada te impede de um exercício escravagista de trabalho. Bom, essas relações de poder, por enquanto, estão bem desequilibradas. É o que a gente está vendo na prática. Muito. Vamos ver no segmento. E a história, quer dizer, né, a história está mostrando que os países que adotaram reformas nesse gênero, né, nessa flexibilização, não foram boas. Os resultados não foram bons. Bom, essa era uma pergunta da Luísa de Porto Alegre. A gente nem abriu hoje o WhatsApp, porque eram muitas perguntas e com certeza a doutora Gaber vai voltar aqui para a gente conversar outras vezes, até porque novas decisões vão sair e a gente vai poder regular melhor. Esperamos que é assim. Mas por enquanto tá complicado. Tá, mas a gente tem uma Constituição que garante o direito social. Às vezes eu fico pensando se... Tem, agora se leem e praticam é outra coisa. Bom, né? Estão conseguindo rasgar um pouquinho. Pois é. E quantas vezes não aconteceu? Doutora Renata, obrigada. Seja sempre bem-vinda e até o nosso Muito próximo encontro. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro.